Oi, gente, tudo bom? É importante a gente compreender que não há reconhecimento sem estranhamento, né? Para alguém te reconhecer, alguém vai te estranhar. Muitas vezes pode ser, inclusive, você mesma, né? Essa pessoa aí que trará o estranhamento para que você consiga se reconhecer em algum momento, né? Narciso é um mito grego, né? E que traz a história de um homem muito belo, muito orgulhoso, muito envaidecido de si mesmo e da sua própria imagem, né? E aí tem algumas versões, eu vou trazer uma que relata que os pais dele, poucos dias antes do seu nascimento, buscou um oráculo para fazer uma consulta de como que seria a vida de Narciso. E aí lhes foi informado que ele teria uma vida longa, desde que ele enxergasse a si mesmo, né? E aí Narciso cresceu, lindo, maravilhoso, super orgulhoso, né, da sua própria imagem e de quem ele era, e causando muitas paixões, né? Até as próprias ninfas aí se viram, né, entorpecidas de paixão por aquela beleza toda. E conta essa versão que uma das ninfas, muito magoada, né, muito chateada com essa rejeição aí que Narciso lhe impunha, e foi buscar a ajuda das deusas para dar uma lição aí em Narciso, né, nessa mágoa aí, nesse amor não correspondido. E a lição ali, né, que a vingança, né, que essa deusa o impôs, é de que ele se apaixonaria pela própria imagem, né, por si mesmo. Não pela própria imagem, mas que ele morreria de amor por si mesmo. E aí, um belo dia, uma dessas ninfas lá, enquanto ele estava caçando na floresta, conseguiu, né, atraí-lo até um lago. E foi nesse momento que pela primeira vez ele se debruçou diante do lago para beber água, que ele se viu ali e se apaixonou pelaquela imagem que ele viu, né? Sem identificar de que aquela imagem era ele mesmo, né? Então, o que essa versão traz é de que Narciso definhou ali de amor, porque ele queria muito, né, realizar aquilo, aquela relação ali de paixão, e era algo impossível, né? Então, ele morreu e deu origem a uma flor com o seu nome, né? Por que você está trazendo tudo isso, Liza? Né? A gente tem falado tanto de imagem, né? De autoimagem, de olhar para si. E o que o mito de Narciso nos traz, assim, para os gregos, Narciso tem a questão de se admirar, de se ver, né, belo, envaidecido, né, essa questão da vaidade, para os gregos era um sinal de mau agouro, né, e de uma coisa negativa aí. E na nossa cultura, o que a gente viveu, né, o que chega para nós perpassa a questão de dramas individuais, né? De entrar em contato aí de maneira muito profunda com uma consciência e de tomar consciência de si mesmo, né? E Freud traz pra gente, né, quem define ali o mito de Narciso como um transtorno, né, de obsessão pela própria imagem. E por que a gente está falando tudo isso, né? Porque muitas vezes o que nos perpassa é só no dia a dia ali, é essa questão do quanto que o narcisismo traz uma questão aí mais negativa mesmo, né? E a gente tem que, é importante reconhecer aí, a gente estava falando semana passada, né, da formação da imagem de si, eu trouxe o exemplo do meu filho ali, né, quando bebê se via em alguns momentos perplexo, né, e encantado com a própria imagem no espelho, e trazendo também momentos aí de estranhamento, né, e como que é pensar nesse mito, né, em Narciso ali, não reconhecendo aquela imagem como ele mesmo, né? Se apaixonando, né? Como se fosse um outro ali. É importante, né, a gente reconhecer que esse estranhamento
pode acontecer na nossa vida em outros momentos também, né? Quando a gente, principalmente quando a gente não tem consciência de quem nós somos de fato, do que a gente deseja, né, do que a gente busca. E quando a gente está falando disso, de estranhamento, do próprio mito, dessa imagem vista aí, né, por Narciso, e a gente está falando de imagem, é importante que a gente traga também a própria história do patinho feio, né? Que traz também aí uma questão de estranhamento, né? Era um patinho que se sentia rejeitado, era feio, né? E rejeitado porque não se enquadrava, não se encaixava, né? Vivia com um permanente sentimento de inadequação. E aí um belo dia ele se descobre um ganso, né? Um lindo ganso e não um pato, né? Não era um pato, era um ganso tentando ser um pato, né? Então o que isso também nos remete, né? É pensar no quanto que o patinho feio nos remete a uma sensação de exílio, né? De inadequação, de não caber, de não se enquadrar. Era uma história, né, de constante tentativa de corresponder e de criar uma performance para ser aceito, né? Mas também vem o caminho também de persistir, né, na própria inadequação, para que aí ele também conseguisse se respeitar em sua própria diferença, né? Viver um processo ali de lapidação e compreender e respeitar a própria diferença e entender quem ele era, né, posteriormente. Porque ele também, né, ele tá falando aí de um despertar para essa diferença, né? É isso que acaba acontecendo na história quando ele insiste na inadequação. Bom, gente, então diante de todas essas reflexões, né, que eu trouxe hoje, como que eu vou me sentir bonita, como que eu vou me sentir confortável se eu tô o tempo todo tentando caber num lugar que não é meu? Pensando aí até, né, fazendo uma analogia com o próprio lugar do patinho feio, né?